Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz e estou aqui agora para poder trazer para vocês mais uma resenha de um livro, só que dessa vez não vai ser uma resenha como as outras, desse livro aqui, né? Astrologia Mística de Ibn Arabi. Como eu levei um tempo assim pesquisando, estudando esse livro, apesar dele ser um livro fininho, né? Ele merece uma abordagem mais profunda. Então, assim, mesmo não sendo um vídeo que dispensaria a pessoa ter esse livro, eu trouxe aqui, nesse caso, hoje, uma resenha que vai ser mais aprofundada um pouco, explicando um pouquinho mais quem é Ibn Arabi, quem é o autor, Titus Buchenhard, e também um pouquinho da astrologia mística dele, o que tem de diferente. Agora que eu tenho estudado um pouco mais sobre a astrologia tradicional, ou astrologia clássica, como muitos chamam, eu tenho visto os valores que essa astrologia tem, por mais que eu não dispense a astrologia contemporânea, entendendo ela como uma atualização, mas também considerando que algumas coisas que foram deixadas de lado da astrologia clássica, né, não deveriam ter sido deixadas, né, na astrologia tradicional, e entendendo também que algumas coisas que foram excluídas da astrologia clássica, também pode ser que tenham razões para isso, e também entendendo que algumas coisas são bem diferentes numa superposição entre as duas. Então a gente, em algum momento, quando a gente tiver mais desenvolvido nesse assunto da astrologia tradicional, vamos trazer para vocês aqui, né? Este autor também, né, o Titus Buchenhard, ele também tem esse outro livro, né, que é Alquimia, e que os dois são de uma editora chamada Editora Estrela da Manhã, e que é uma editora nova, tem poucos livros ainda, mas que está em crescimento, em ascensão. Eu estou gostando muito dos trabalhos que eles estão lançando, e aí acaba sendo interessante também divulgar para vocês esses livros. E não poderia deixar de falar também de um livro que vamos utilizar aqui nessa palestra, resenha assim um pouco mais extensa, que é o Tratado das Esferas, que eu já fiz até uma resenha aqui nesse canal, e ele fala da astrologia tradicional, e nós vamos trazer um pouquinho do conteúdo dele aqui, tá certo? Então, assim, aguarde isso aí, porque tem coisa interessante aí pela frente, logo depois da nossa vinheta. A prova que eu considero esse um assunto muito importante para a gente abordar, não só fazer uma resenha do livro, né, mas também estudar um pouquinho o que o Ibn Arabi tem a dizer para a gente sobre a astrologia, sua astrologia mística, né, envolvendo um lado esotérico que muitas vezes a gente não encontra profundamente na astrologia, principalmente a astrologia que prefere abolir as questões esotéricas, né, e trabalha somente nas questões astronômicas e o que eles têm que dizer, o significado, interpretação dos astros nas casas, nos signos, né, e os seus aspectos. Então, ele vai mais além do que isso e traz informações até de como a filosofia dele explica a astrologia, e dentro de uma perspectiva, né, da astrologia clássica, astrologia tradicional. Perdoem aí o cachorro, que parece que quando a gente começa a gravar é que eles começam a latir para poder, de certa forma, aparecerem também no nosso áudio. Então, assim, a prova, como eu estava dizendo, de que isso é importante, é porque eu trouxe também aqui uns slides para vocês, né? Então, os slides que nós vamos mostrar aqui também para vocês, compartilhar, porque tem muitas coisas interessantes que eu trouxe, assim, eu pincelei alguns trechos do livro para que a gente possa aprofundar mais, entender mais e respeitar o que está sendo dito no livro mesmo, né? Então, assim, espero que não fique muito longo esse vídeo, mas eu acho que vai valer a pena, né? De certa forma. Bom, eu começo mostrando para vocês aqui, né? Antes disso, deixa eu colocar aqui uma opção de ponteiro aqui. O Titus Buchenhard, né? Que é nascido em Florença em 1908, mas ele é considerado suíço de natureza, né? Porque já viveu muito tempo na Suíça. Então, ele é de 1908 a 1984, né? Então, é um autor já do século XX, né? Foi escritor suíço e destacado membro da escola perennialista ou tradicionalista. Foi autor de muitos livros sobre metafísica, cosmologia, antropologia, esoterismo, alquimia, sufismo, simbolismo e arte sacra. O livro de arte sacra dele, por exemplo, eu até tenho, mas não consegui encontrar para poder mostrar aqui para vocês, está na minha estante aí. É um livro bem interessante e trouxe informações esotéricas bem interessantes nas artes sacras, né? Então, para o professor Seyed
Hossein Nasir, não sei se pronuncia assim, Burkhardt foi o primeiro ocidental a expor seriamente o significado interior da arte islâmica e, de acordo com Nasir, foi em grande parte graças à sua influência que universidades europeias e norte-americanas começaram a oferecer cursos de arte e arquitetura islâmica. Interessante, né? Que aí ele realmente despertou o interesse, mostrou o lado místico, o lado oculto, o lado esotérico das religiões, né, do islamismo, sufismo, etc. Então aqui, vamos também falar brevemente da biografia do Ibn Arabi, para vocês saberem quem é a pessoa do Ibn Arabi, né? Ibn Arabi, também conhecido como Muhyiddin, desculpem aí aqueles que verem que eu não estou sabendo pronunciar direito, né? Muhyiddin Ibn Arabi, né? Eu estava chamando Ibn Arabi, mas eu vi alguns vídeos falando desse, né? Universidades mostrando a filosofia de Ibn Arabi, eu vi que a pronúncia é essa, Ibn Arabi. Nasceu em 1165, em Múrcia, na Espanha, mourisca, e morreu em 1240 em Damasco, na Síria. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores mestres da mística islâmica, sufismo, e um dos mais importantes filósofos e teólogos da Idade Média. O sufismo é como se fosse a cabala para os judeus, né? E o sufismo para o islamismo é como se fosse a cabala para os judeus, né? Então é um misticismo mais aprofundado, né? Uma filosofia mais esotérica. Bom, desde jovem, Ibn Arabi demonstrou um profundo interesse por estudos espirituais e religiosos. Ele recebeu uma educação tradicional em jurisprudência islâmica, teologia e literatura, mas foi atraído pelo misticismo e pela busca interior da verdade. Aos 20 anos, teve uma série de visões místicas que mudaram o curso de sua vida e o levaram a buscar mestres sufis em várias regiões do mundo islâmico, incluindo o norte da África, o Oriente Médio e a Andaluzia. Ibn Arabi passou a maior parte de sua vida viajando, ensinando e escrevendo. Ele produziu uma vasta quantidade de obras, sendo suas mais famosas Fusus al-Hikam, Os Engastes da Sabedoria, e Al-Futuhat al-Makkiyah, Revelações de Meca. Essas obras abrangem uma ampla gama de temas, incluindo metafísica, cosmologia, teologia, filosofia e poesia. Bom, aqui tem algumas obras que ele fala, né, que eu já falei agora nesse instante, né, descrevendo um pouco mais. Então essa daqui, Os Engastes da Sabedoria, é uma obra composta por 27 capítulos, cada um dedicado a um profeta diferente e às sabedorias divinas que eles representam. Ibn Arabi usa as histórias dos profetas do Islã, judaísmo e cristianismo para ilustrar verdades metafísicas e espirituais profundas. Nessa obra, As Revelações de Meca, né, uma obra monumental, é um compêndio enciclopédico do pensamento místico de Ibn Arabi. Abrange uma vasta gama de tópicos, incluindo a natureza de Deus, a criação, a alma humana, a relação entre o mundo espiritual e o material e a experiência mística. E esta aqui, O Intérprete dos Desejos, uma coleção de poemas de amor místicos que expressam o anseio da alma pela união com o divino. Embora inicialmente controverso, Ibn Arabi esclareceu que esses poemas eram metáforas para o amor divino. Bom, vamos agora então falar um pouquinho do livro, né, em si. Eu vou mostrar para vocês aí, vocês estão vendo ele internamente, como é que é bem fino, tem poucas coisas, né, que vocês podem ver aí, né, nas páginas, e algumas ilustrações, né, vem com um encarte, que eu estou mostrando aí para vocês também, um encarte que mostra as mansões lunares, que a gente vai falar num dos slides que vem pela frente aí, brevemente. Falando um pouquinho mais das mansões lunares, eu vou para vocês entenderem o que se trata, porque eu pretendo, inclusive, trazer um vídeo sobre esse assunto, e de vez em quando trazer também um ou outro vídeo específico de algum assunto da astrologia tradicional. Por que eu estou querendo fazer isso? Na verdade, a astrologia moderna ou astrologia contemporânea é uma astrologia mais conhecida, mais popular, e eu sinto a necessidade de resgatar algumas coisas da astrologia clássica, porque ela resgata também alguns conteúdos esotéricos
que a astrologia contemporânea e moderna não trazem mais, ou até mesmo esqueceram, deixaram de lado, algo como o que aconteceu com a química. A gente pensa que a alteração de alquimia para química, de numerologia para matemática, na astrologia seria astrologia para astronomia, mas como os focos de atuação são tão diferentes mesmo, e o que está sendo estudado, né, o objeto de estudo das duas são tão diferentes, que eu diria que o que mudou foi a astrologia tradicional para a astrologia contemporânea. Então, muitas coisas se perderam, como se perderam quando se trata de alquimia. E eu diria que a mudança de alquimia para química também não é uma das mais verdadeiras. Eu diria mais que a alquimia hoje pode ser transformada em homeopatia, pode ser considerada a própria alquimia moderna, pode ser considerado o uso de florais, enfim, de medicina alternativa, que poderíamos chamar de práticas integrativas hoje, medicina integrativa, medicina ou como muitos preferem chamar, medicina vibracional, né? E outras formas de denominar medicina, né? Mas a gente pode entender que nesse caso aí são ensinamentos que se transformaram e tentaram se atualizar, algumas vezes atualizando corretamente, trazendo informações bem novas e confirmações experimentais. Eu sempre dou o exemplo da medicina ayurvédica, que continua com o mesmo nome, passou por atualizações e que confirmam mesmo algumas coisas que eram verdadeiras. E se não fossem essas confirmações, talvez a gente estivesse trabalhando numa vertente muito ultrapassada ou que não funciona tão bem. E a gente entende que, por mais que algumas dessas filosofias clássicas ocidentais, esotéricas, né, e que têm um fundamento muito forte no espiritual, tem duas formas de explicar isso, né, essas mudanças. Primeiro, elas anteriormente não tinham instrumentos suficientes para poder verificar algumas coisas, então as respostas e os resultados eram imprecisos. Mesmo que usassem clarividência, mesmo que usassem percepções mais profundas e transperceptivas, ou, digamos assim, percepções extrasensoriais que usavam na época para descobrir coisas como essas que a gente tem até hoje, né? Mas confirmações utilizando instrumentos, utilizando recursos mais atuais, ajudam a gente a ser mais precisos, né? E tem outra vertente que a gente pode explicar, que é o fato de a gente estar mudando de fase, né? Estamos no Kali Yuga, então coisas que valiam para uma época lá atrás não valem mais para o dia de hoje, e muitas coisas, até a nossa percepção mudou, nós evoluímos, nós mudamos, então muita coisa tem que ser atualizada também em função disso, especialmente em coisas relacionadas à medicina, às questões corporais, à energética humana, ao psiquismo, coisas que dizem respeito a uma nova civilização que nós temos no dia de hoje, diferente das que existiam no passado. Então vamos agora aqui digamos, a parte a contracapa, né? Então a contracapa, escrito pela própria editora Estrela da Manhã, diz assim: Astrologia Mística de Ibn Arabi é um dos raros livros escritos em língua ocidental que interliga e sintetiza os princípios espirituais da mística e da cosmologia islâmicas com o simbolismo e a técnica da astrologia. Titus Burckhardt explica certos conceitos metafísicos de Ibn Arabi, o maior dos mestres do sufismo, e mostra como eles se refletem na arte astrológica e a determinam. Essa articulação entre os princípios permanentes e a prática astrológica cotidiana permite ao estudioso de astrologia compreender a razão profunda de suas técnicas e, se for o caso, adaptá-las a diferentes circunstâncias. Ao mesmo tempo, para os estudiosos de metafísica e cosmologia, ela oferece uma imagem da aplicação temporal das verdades atemporais. Como bônus especial, o livro traz um pôster com as correlações simbólicas entre as 28 mansões lunares da astrologia árabe e diversos aspectos da mística islâmica, como os nomes divinos e a hierarquia dos mundos. Então, como eu disse a vocês, vem com esse encarte aí que vocês viram, né? Bom, eu quero falar um pouquinho só rapidamente sobre o livro Alquimia, né, do mesmo autor, Titus Burckhardt, pegando também a contracapa. E diz o seguinte: a realização espiritual tem sido frequentemente descrita como uma transformação
por meio da qual a natureza entorpecida e sem brilho de um ser humano retorna ao seu estado dourado. Esse volume, maravilhosamente perspicaz, apresenta algumas das metáforas úteis para estabelecer as atitudes necessárias para o avanço da alma: confiança, segurança, esperança e desapego. É um lembrete de que, quando qualquer substância ou entidade passa por uma dissolução, ela deve eventualmente ser resolvida ou recristalizada em uma nova forma, possivelmente mais elevada e mais nobre. Eu trouxe esse livro em especial porque nas partes introdutórias do livro, até pela própria Estrela da Manhã, editora, está dito que eles funcionam em dobradinha, né? É importante a influência para o outro, um ajuda o outro a compreender. E eu percebi claramente que para o livro de astrologia é muito útil o estudo da alquimia, desse estudo da alquimia, porque vai falar das qualidades naturais, das qualidades do universo, né? A natureza do universo em si, né? Falando do quente, frio, né? E do seco e úmido, mais detidamente, e mostrando como essas 4 qualidades se transformam em terra, fogo, água e ar, né? Os 4 elementos que estão presentes na astrologia, e a junção dessas qualidades com esses elementos, o que podem trazer para a gente de informação útil, né? Bom, seguindo aqui, a gente pode dizer que nesse livro, né? No livro de astrologia, a gente vem com um conteúdo que é as esferas planetárias, né? Então, Muhyiddin Ibn Arabi encaixa os dados da astrologia hermética no edifício de sua cosmologia, resumindo-os num esquema de esferas concêntricas que toma como ponto de partida e termo de comparação o sistema geocêntrico do mundo planetário, tal como era concebido pela astrologia medieval. Bom, isso vale uma observação importante, porque eu disse a vocês que este livro, né, que o Tratado das Esferas, que eu recomendo a vocês a resenha que nós fizemos já do livro aqui nesse card que eu mostrei, ele fala de como a astrologia é baseada no sistema geocêntrico, como se o centro fosse a Terra. Então, a gente sabe que até certo ponto isso acontecia porque naquela época acreditava-se isso, né? Na observação dos astros na abóbada celeste se percebia os movimentos e se acreditava que a Terra era o centro e tudo girava em torno da Terra. Mas com a descoberta, né, lá adiante de Copérnico, de que realmente não é a Terra não são os planetas e os astros que giram em torno da Terra, mas os planetas em geral e esses astros giram em torno do Sol e somente a Lua gira em torno da Terra, e esse movimento aparente acaba tendo uma compreensão melhor. Mas esse livro fala uma coisa interessante, porque além de 2 coisas importantes. Primeiro que o fato de focarmos no homem, no ser, ou na terra, na pessoa, como a gente vê aqui a figura de um árabe, né, centralizado aqui no ponto onde, digamos, o círculo concêntrico mais central, que é onde está a terra, onde está também o homem. Então é nesse ponto onde tudo gira mesmo na astrologia. Por mais que a gente considere que astronomicamente os astros, os planetas giram em torno do Sol, a gente sabe que na nossa perspectiva de observador, o que a gente vê à nossa volta é esse percurso que vai acontecer em volta de nós, e acaba sendo uma perspectiva esotérica de como as energias circulam, a gente estando no centro de tudo isso, né? Então não é algo como se fosse assim, temos que rever toda a astrologia porque na astronomia, no passado, na história, se descobriu que os astros não giram em torno da Terra. Então, com a mudança do geocentrismo para o heliocentrismo, isso não quer dizer que muda o significado da astrologia, porque as observações eram em função do que acontecia no céu, né? E digo mais, alguns consideram até que os estudiosos de astrologia no passado já sabiam disso, que eles, na verdade, faziam uma análise somente dentro de uma perspectiva esotérica, né? Aí já é uma questão difícil de dizer, né? Porque alguns textos apontam para a possibilidade de já saberem disso e não quererem até, né, principalmente na Idade Média, colocar isso como uma verdade, porque poderiam ser queimados na fogueira, né? Por conta de trazer uma informação equivocada, errada e contrariando a igreja, coisas desse tipo. Então, bom, fica esse ponto aí, né, da possibilidade de até já saber, não digo na Antiguidade Clássica, mas pelo menos na Idade Média, né, já se saber alguma coisa sobre isso.
Então aqui o ser que está aqui no meio, no centro, representa a realidade tal como se apresenta aos nossos olhos. Então é mais importante nessa hora o observador, e se a gente parar para pensar, isso é uma perspectiva bem quântica, né? Porque o observador é aquele que interfere no que está em volta. De certa maneira, dentro de uma perspectiva bem solipsista, há uma vertente que diz que nós, com a nossa consciência, cada um de nós atuando, interferimos nesse significado. Claro que nós não interferimos digamos assim, no movimento dos astros, fazendo um astro correr para aqui, para ali, retrogradar ou fazer coisas desse tipo, porque, inclusive, o astro não corre para trás. Na verdade, a retrogradação é também uma perspectiva de acordo da nossa observação na Terra e dentro do nosso movimento, mas tudo que acontece no universo e os significados deles também estão em função da nossa interação, da nossa consciência em relação aos astros. A gente estabelecendo certos códigos, certas normas, certas leis, certas rotinas, bem à luz do que Rupert Sheldrake fala, né, do que seriam hábitos, rotinas, que são campos morfogenéticos que nós criamos a partir dos nossos conceitos, das nossas concepções, que uma grande maioria desenvolve e aí acaba criando aquele campo. Uma coisa que o livro destaca toda hora é assim, que quando se fala de um homem ali no centro, não está se falando de um só, uma pessoa só, mas cada um que está analisando o seu mapa, ele está ali no centro, ele está ali como se estivesse representando o centro de todo desse mapa astral, etc. Então, vamos seguir dentro dessa linha, né? E aí, nesse momento, a primeira vez que nós colocamos, tem 2 momentos que a gente coloca o conteúdo do livro, o Tratado das Esferas, para mostrar o modelo ptolomaico dos astros, né? Que tem essas divisões aqui, vamos ver quantas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, incluindo a Terra, né? Então, isso com base no Tetrabiblos, que é o livro de Ptolomeu, né? Que traz essas informações, um livro que vale a pena dar uma olhadinha, ver como é que era a visão do universo naquela época. Então, a gente percebe aqui, ó, a Terra aqui no centro, inclusive com aquela representação da cruz na Terra, né? A esfera dos elementos, simplificando aqui, coisa que já vocês vão ver que no modelo de Ibn Arabi, ele já detalha mais essa parte, ele subdivide aqui mais. Talvez até de uma maneira até diferente do que os antigos, né, os clássicos, né, os gregos, os helenistas, né, na astrologia helenista e na astrologia romana e tal, e também na dos gregos, tinha uma forma diferente de encarar. Assim como na cosmologia também, né? Então a gente tem a esfera da Lua, a esfera de Mercúrio, a esfera de Vênus, a esfera do Sol, a esfera de Marte, a esfera de Júpiter, a esfera de Saturno, a esfera do firmamento, e aqui o primus mobile, onde estaria a esfera do zodíaco. É aqui que transcende tudo, né? Entendendo tanto na perspectiva da astrologia sideral, que considera as constelações mesmo e atualiza a astrologia a todo momento, como na visão da astrologia tropical, que considera as divisões em ângulos a partir até das estações e tal. Então essa aqui eu acho que é a melhor, né, que não precisa fazer essas correções dos signos, né? Tanto uma como outra, ela segue considerando que essa faixa aqui é uma faixa transcendente, onde você não tem entidades, você tem verdadeiras energias que estão ali representando uma realidade que pode ser compreendida a partir dos astros que circulam, que passam por aquela região de 30 graus ali, né? De cada signo, né? Correspondendo a cada signo, a cada área do zodíaco, né? Então é interessante entender isso, e aqui está, né, mostrando que é o modelo ptolomaico e a ordem caldaica. Então, assim, seguindo uma linha tradicional da astrologia. E a gente pode ver aqui estrelas no firmamento. Essas estrelas que estão aqui são as consideradas estrelas fixas, que é uma abordagem da astrologia clássica, que considera não só os signos, mas também estrelas fixas, que não são estrelas fixas propriamente, porque são estrelas que duram muito tempo, 75 anos para mudar de posição, e mudam muito pouco também. Então essas daí são analisadas quase como se fosse mais uma complementação de informação, como os signos. Então a gente vai analisar junto a qual estrela fixa está determinado astro, né? E nesse caso as cúspides não valem para as estrelas fixas, mas valem os astros. Então é interessante ver essa abordagem e aprofundar, porque vai dar informações a mais, e que são informações bem precisas, bem coerentes com a realidade. Às vezes a gente tem um cálculo muito grande, ou faz uma análise, pesquisa ali, pesquisa aqui, vai atrás de efemérides que mostram essas estrelas fixas, e depois tem uma resposta bem
pequena, só uma palavra-chave ou alguma coisa assim, mas quando a gente junta com outras informações da própria astrologia tradicional, como de outras informações também da astrologia contemporânea, a gente acaba tendo mais detalhes e enriquece a nossa abordagem. Quem usa a astrologia convencional talvez não queira ir tão a fundo, ou porque acha desnecessário, porque o resultado não é tão grande, o que vai se ter de informação a mais é muito pouco, ou até por preguiça mesmo, né? Mas, de um modo geral, eu estou percebendo coisas valiosíssimas, né? Alguns realmente dizem que não usam porque não acreditam, já que testaram e não viram resultado. Mas eu ainda não tenho vivência na astrologia suficiente para poder confirmar isso ou negar. Estou fazendo experimentos, né? Mas eu tenho ouvido falar de muitas pessoas que têm feito experimentos e têm utilizado a astrologia como prática profissional e têm notado que os resultados são muito mais até completos quando se trabalha com astrologia tradicional. Claro que sem esquecer que a presença de planetas que não existiam na época também vão ajudar a complementar informações, energias, isso é inegável, obviamente, né? Urano, Netuno e Plutão são de grande importância, a gente percebe na astrologia, já quem utiliza a astrologia contemporânea, que eles são válidos e têm resultados bem precisos, bem reais. Bom, aqui eu trouxe uma ilustração que eu peguei na internet, que pensando em não conseguir mostrar para vocês uma fotografia mais detalhada, com mais nitidez, vamos dizer assim, da retirada do livro, mas eu acabei conseguindo, eu fiz um trabalho aqui no Photoshop e consegui uma imagem que aqui vocês veem as esferas concêntricas de Ibn Arabi, aqui embaixo os nomes em árabe, né? Então aqui tudo que está aqui para o lado de cá é em árabe no termo original, no alfabeto árabe, e aqui em cima a gente encontra os nomes, né, das esferas. Bom, vamos ver aqui mais detalhadamente isso, né? Eu ampliei aqui e a gente vai ver a esfera do trono divino, a esfera do pedestal divino, céu sem estrelas ou céu das torres zodiacais, céu das estrelas fixas ou céu das estações, céu de Saturno, céu de Júpiter, céu de Marte, céu do Sol, céu de Vênus, céu de Mercúrio, céu da Lua. Aí é que vem a divisão. Vocês notem que essa divisão de céus aqui são as mesmas as esferas, né, que a gente viu lá de Ptolomeu, e que quanto mais rápido o movimento, mais perto também a gente tem as esferas também mais próximas aqui dentro do círculo concêntrico. Aí ele começa aqui o que seria a esfera dos elementos no Tetrabiblos, né, no que a gente encontra em Ptolomeu. Então a gente tem aqui o éter, o ar, que o éter poderia ser, digamos assim, como se fosse o fogo, né, porque dentro de uma abordagem teosófica, o primeiro éter, o quarto éter é o fogo. Aí tem o terceiro, o segundo e o primeiro éter, são 4 éteres, né, no mundo etérico, ou dos subplanos etéricos, né, mas o quarto éter, né, que já é considerado éter, seria fogo. Então a gente teria assim o sólido, o líquido, o gasoso, que corresponderia à terra, a água e o ar, e depois o quarto éter, que a gente poderia dizer dentro da ciência que é o plasma, né? Que é a matéria radiante, quando William Crookes pela primeira vez detectou a presença do estado plasma, e corresponde ao fogo, que seria o quarto éter. Aí teríamos o terceiro, o segundo e o primeiro éter, que são as subdivisões da física quântica que a gente pode considerar que são as divisões em partículas até chegar às supercordas, né? Isso dentro de uma leitura mais contemporânea, vamos dizer assim. Então, isso aqui resume todas esses 4 éteres, vamos dizer assim. Aí a gente tem o ar, que corresponde ao estado gasoso, a água, que corresponde ao estado líquido, a terra, que corresponde ao estado sólido. E também corresponde ao planeta Terra, né? E aqui a gente tem uma classificação mostrando, né, as esferas superiores, que são essas duas, responsáveis por tudo que acontece no universo, por tudo que constitui o universo e que faz com que ele funcione do jeito que está aqui nas esferas abaixo dele, né? Aí tem o lugar dos arquétipos, que é esse aqui, o céu sem estrelas, ou o céu das torres zodiacais, onde estaria o primus mobile do Tetrabiblos, né? Talvez pudéssemos até dizer que todas essas 3 aqui, né, as esferas superiores e o lugar dos arquétipos juntos formariam o primo mobilis da perspectiva ptolomaica, né? Bom, aí depois tem aqui o vazio, fim do espaço, que seria um lugar onde estaria entre o céu das torres zodiacais e do céu das estações,
Então, é um ponto aí onde estaria o céu bíblico, né? O céu, digamos, da filosofia, não tanto da Bíblia em si, mas aqui nesse caso, né, da filosofia Sufi, né? Então a gente tem aqui os vários céus dos planetas, então são as esferas planetárias, correspondentes aqui a céus, que é o nome que está sendo dado, e por último as esferas elementares, que são essas que a gente falou nesse instante. Bom, eu trouxe alguns textos aqui, né? Esse aqui da página 19, que diz o seguinte: as esferas planetárias são ao mesmo tempo partes do mundo corporal e graus do mundo sutil. O céu sem estrelas, que é a extremidade do mundo sensível, envolve simbolicamente todo o estado humano, inclusive seus prolongamentos superiores. O Sheikh Al-Akbar, com efeito, situa os céus paradisíacos entre o céu das estrelas fixas e o céu sem estrelas, o céu das torres zodiacais, de tal modo que os paraísos superiores tocam, por assim dizer, a existência supranormal, embora permaneçam circunscritos pela forma sutil do ser humano. O céu das torres zodiacais é, portanto, em relação ao estado humano integral, o lugar dos arquétipos. Então, isso lembra para a gente um pouco a Divina Comédia, né? O céu, o purgatório e o inferno de Dante Alighieri, né? Mas é interessante perceber porque essas coisas estão super interligadas mesmo. Se a gente for fazer uma comparação, a gente vai encontrar muitos paralelos, porque são alegorias usadas em diferentes culturas para uma realidade transcendente, uma realidade que se obtém não através de livros, não através somente de boca a boca, mas através de conceitos que vêm de estados alterados de consciência, percebidos por entidades, por mestres de sabedoria, por pessoas que trazem para a gente informações, revelações que são úteis para o nosso crescimento espiritual. Aqui eu trago uma ilustração tridimensional que a gente encontrou na internet para ajudar vocês a entenderem muito mais como esfera mesmo e não como círculos concêntricos. Quando a gente está falando em esferas, é porque elas formam uma esfera mesmo, um fechamento, né, dentro da concepção cosmológica tradicional que a gente via, né? A gente pode até dizer assim, são concepções incorretas para os dias de hoje dentro da cosmologia. Eu não diria assim, eu diria que era, na verdade, uma hipótese do passado, uma hipótese que não se realiza de fato fisicamente no universo, na observação astronômica, mas se a gente conceber como campos morfogenéticos universais, e a gente já viu aqui no nosso vídeo que falou sobre a hipótese da causação formativa, a hipótese da causação formativa, ela mostra, ela defende que esses campos existem tanto no micro-universo como no macro-universo. Então, então esses campos todos aí são essas esferas onde estão as atuações tanto das energias planetárias que são associadas a deuses, vocês podem ver aí nesses nomes aqui, os nomes em árabe, e que também são relacionados com deuses, com seres que fazem com que essa energia seja veiculada, e a gente pode entender isso dentro de uma perspectiva teosófica que existe de fato, seres angelicais dentro de uma hierarquia angelical atuando aí dentro de cada energia desses planetas, fazendo elas atuarem, fazendo elas funcionarem, e é por isso que acaba funcionando, por isso que a gente entende que quando a gente analisa os astros nas suas posições, as energias acontecem no universo, a gente acaba entendendo como tudo funciona. Eu não gosto muito da ideia de dizer que eles influenciam a gente, os astros. Eu prefiro dizer que a gente consegue ler as energias atuando no universo através dos astros. Energias essas que servem para todos, então não está influenciando a gente. Eles estão fazendo que em determinado momento a energia seja diferente. Se isso é influenciar, tudo bem, chama influenciar, mas eu não gosto porque dá a ideia de que existe uma causalidade aí direta entre os astros e a gente sabe que se a gente não tiver o conhecimento para utilizar para a nossa evolução, se a gente compreender a astrologia como algo que serve para a gente, para as transformações que acontecerem, a gente vai estar o tempo inteiro se justificando, utilizando os astros como bode expiatório para aquilo que a gente for fazer. E dizendo que a gente não tem como escapar deles porque eles estão nos influenciando para fazer isso, tirando um pouco assim, coisa que a gente vê na psicologia junguiana, a pessoa tentando jogar para um mito, jogar para alguma coisa e entender que jogando para um mito ajuda a gente a entender melhor algo que está dentro da gente. A gente não assume de imediato que esse mito está dentro de nós, que a história que nós estamos contando, vivenciando, o mito que a gente está vivendo
Não é um mito que foi vivido lá na era clássica grega, helenística, etc. Não, é um mito que está acontecendo agora, é uma energia que está acontecendo aqui dentro de nós e que a gente associa a esses mitos. Tá? Bom, aí tem essa passagem na página 24 que diz Ibn Arabi, lembrando que quem está escrevendo o livro não é o Ibn Arabi, né? É Titus Buchardt, né? E ele diz, Ibn Arabi identifica o quaternário zodiacal com o das qualidades ou tendências fundamentais da natureza total ou universal, aqui tá, era um L, né? Tá um errinho aí, desculpem. Então assim, que seria, né, essa natureza da totalidade, essa natureza total ou universal, pode ser chamada de alta bia, né? Que é a raiz de todas as diferenciações. Ele chama a atenção de que isso não corresponde ao Prakriti da filosofia indiana, né? Que corresponde àquela parte da base da natureza física do universo, mas algo que transcende a isso tudo. Talvez aí, eu fazendo uma interpretação minha, talvez funcione mais a gente associar isso com Mula Prakriti, que seria a raiz de toda essa matéria, e não do mundo físico somente. Então é algo mais transcendente o que ele está falando aí, de uma energia que é fundamental, que é básica, que transcende, que faz com que as coisas todas aconteçam. Seria o Ein Sof da Kabbalah, seria o absoluto, vamos dizer assim, o Parabrahma. Então, assim, várias concepções de outras filosofias religiosas poderiam ter representantes, correspondentes, etc. E aí eu trago aqui uma subdivisão que ele faz, né, dando prioridade primeiro a essa, né, o quente frio, úmido e seco. E quando ele junta o quente e o úmido, ele obtém o elemento ar. E aí eu já boto aqui uma figura que eu usei já em outras palestras aí sobre Jung, né? Falando a associação do elemento com as funções psíquicas, né? Então a gente tem aqui as funções da psique. Então a gente tem aqui quente e úmido corresponde a ar, que é o pensamento. O quente mais o seco corresponde ao fogo, que é a intuição. O frio mais o úmido corresponde à água, que é o sentimento, e o frio mais o seco corresponde à terra, que é a sensação. E aí eu trago aqui só para mostrar que a polaridade muda um pouquinho dentro da perspectiva junguiana, né, mas ela acaba acontecendo numa continuidade no mapa. Então, em vez de ser uma polaridade do oposto, é uma polaridade existente de um signo adjacente ao outro, um que vem logo depois do outro. Isso a gente explica também em outros vídeos, quando a gente fala. Procurem depois um vídeo que a gente fala dos tipos psicológicos, que a gente mostra isso dentro da astrologia. E também a psicologia da astrologia. Jung e a psicologia da astrologia também tem um vídeo aí no canal, que eu posso botar um card aqui também, deixar na descrição, mas se quiserem procurar, vocês vão achar muita coisa aí sobre esses assuntos. E aqui eu achei interessante isso, essa ilustração que está no livro, que ele mostra como, se você fizer figuras geométricas, né, regulares dentro desse círculo e começar a correr dentro do círculo, né, em ângulos, a gente vai obter essa subdivisão em 12, né, as quaternidades, as triplicidades, né, nessa geração. E aí, no fim das contas, quando você multiplica o 3 pelo 4, vai dar o 12. Tanto 3 pelo 4, como é uma propriedade, né, transitiva, então é uma propriedade comutativa, então você pode dizer 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, de qualquer forma você vai ter o 12. Então ele faz uma análise matemática, numerológica nesse sentido, mostrando a variação de ângulos a partir de formas geométricas, e isso é bem interessante na passagem do livro. Vale a pena ler, não trouxe, até também que não podia trazer tudo, senão depois vocês acabariam achando que não precisaria adquirir o livro. Eu acho que vale a pena dar uma lida no livro, e inclusive os dois, porque eu vou fazer ainda uma resenha do outro, né, em outro momento, certo? Bom, aqui a gente tem o círculo astrológico, né, e a figura colocada aqui em cima para vocês entenderem como é a ideia de superpor as duas coisas. Ele também traz uma classificação um pouquinho diferente, mas isso não atrapalha quem está estudando astrologia. Pelo amor de Deus, não pensem que vão atrapalhar, vão confundir, porque são nomes diferentes só nesse caso aqui, né? Ele fala dos signos móveis, dos signos fixos e dos signos sintéticos. Quem já estuda alguma coisa de astrologia já percebe aqui, ó, Áries, Câncer, Libra, né? São os signos móveis. Touro, Leão e Escorpião, signos fixos, que é o mesmo nome que é dado, né, na astrologia contemporânea. E aqui, Gêmeos, Virgem e Sagitário,
também agrupados aqui, e aqui as nomenclaturas que a gente utiliza hoje, signos cardeais, fixos ou cardinais também, né? Signos fixos e mutáveis. Agora, é interessante mostrar aqui como ele também junta as características, né, qualidades, e aqui também como ele junta as energias, ou os elementos, né? Então a gente tem quente e seca, porque ele está falando aqui, que está no feminino, porque é a natureza, ele está referindo à natureza quente, né? Ou a qualidade, né? Quente e seca, a qualidade fria e úmida, né? Formando aqui o câncer, e quente e úmida, e assim por diante. Bom, aí é uma coisa que até em toda a astrologia tradicional isso é muito colocado, né? Inclusive esse livro Tratado das Esferas tem uma passagem detalhada sobre isso, que a gente acaba entendendo mais a fundo de como isso surgiu, né? Na verdade, os filósofos mais antigos consideravam que essas subdivisões, né, do quente e frio e seco e úmido são a base para tudo no universo está dividido com essas energias, e depois surgem os elementos a partir disso, né? E é interessante estudar, ver como é que era a concepção dos astrólogos que deram origem a isso aí, e que deram origem também à psicologia junguiana, né? Queira ou não, mesmo que ele não assuma, de alguma forma, a psicologia junguiana, o trabalho das funções da psique, quem estuda aqueles fundamentos da psicologia analítica vai ver uns círculos concêntricos que Jung faz também, e que, de certa forma, que superpõem um no outro. Eu até lembrei disso agora, por isso que eu não fiz essa superposição, mas ainda vou fazer um dia, ainda devo fazer um vídeo só sobre essa superposição das esferas celestes, essas esferas zodiacais, do Tratado das Esferas com relação à síntese da psicologia junguiana, né, da psicologia analítica de Jung. Bom, os intermediários cósmicos. Isso aqui não é um capítulo, nem um subtítulo, nem nada. Eu tirei de um item aqui, mas está na página 34, e o Titus Burckhardt diz o seguinte: o céu das estrelas fixas, contido dentro das esferas das torres zodiacais, é chamado de céu das estações, ou manazil, pois os movimentos dos planetas se projetam sobre ele. Os 7 planetas que representam os intermediários cósmicos entre o mundo imutável dos arquétipos e o meio terrestre atualizam por meio de seus ritmos combinados e das posições recíprocas que eles resultam as relações espaciais contidas virtualmente na esfera indefinida do céu limite, esfera que não é outra coisa senão a totalidade das direções do espaço e assim a imagem do universo. Então, a gente percebe aí o grau de interferência que ocorre das esferas mais superiores para as inferiores, e assim vai fazendo com que as coisas sejam, as energias aconteçam do modo em que a gente encontra dentro da perspectiva das energias nas análises dos astros, etc. Bom, quando emprestamos uma imagem às qualidades divinas, o centro de sua irradiação deve ser identificado como princípio incondicionado. Quanto às direções do espaço celeste, seu centro é o ser humano, ou cada ser humano que se encontra sobre a Terra. Então são duas coisas que ele relaciona o tempo inteiro: qualidades divinas e direções do espaço celeste. Essas duas coisas que interagem sempre para formar tudo que a gente consegue ler nas energias, né? Então um feixe de direção ou de qualidades pode sempre ser substituído por uma única, que é, de certo modo, sua resultante. No entanto, esta resultante não se apresenta como uma soma ou mistura das direções ou qualidades. Então ocorre uma energia nova desse processo todo na leitura. Por isso que é necessário fazer observações constantes, por isso que na astrologia foi necessário, né, anos e anos, milênios e milênios de pesquisa para que se obtivesse resultados que a gente tem hoje. E daí mais um argumento forte para a astrologia tradicional, porque tem muito mais tempo, né, de verificações, de confirmações, desde a Babilônia até os dias de hoje, ou quiçá até antes disso, né, fazendo anotações, observações do que acontece com os astros e suas correspondências na Terra. Então aí vem o tema das mansões lunares. Também não é um capítulo específico, mas a gente pincelou algumas passagens importantes. Tudo aqui está documentado com página, então se vocês tiverem um livro depois, vocês podem olhar, ou se já tiverem um livro, podem confirmar aí.
De todos os astros móveis, somente os movimentos do Sol e da Lua podem ser representados por círculos regulares sobre o céu das estrelas fixas, pois as órbitas aparentes dos outros planetas são regidas ao mesmo tempo pelo centro solar e pelo centro terrestre, de modo que evoluem em movimentos combinados. Eu trouxe aqui uma ilustração para vocês entenderem bem, porque assim, ó, os outros astros, eles giram em torno do Sol e a gente vai tendo que perceber um movimento que é resultante do giro dos astros em torno do Sol e do giro da Terra também em torno do Sol. E como esses astros não estão girando em torno da Terra e sim do Sol, acaba tendo uma irregularidade e uma variação muito grande de posições, de ângulos, etc. Só não varia mais porque estão todos sempre dentro do mesmo, zodíaco, né? Então aquela faixa zodiacal é sempre a mesma, exceto Plutão que varia um pouco. Mas assim, a gente percebe aqui que no caso o Sol, o movimento é mais regular, porque sempre vai fazer essa relação aqui com a Terra, por mais que a Terra também tenha rotação e ao girar ela faz com que mude também, e é isso que faz com que as mudanças ocorram ao longo do ano e não ao longo de um dia. E aí a gente tem aqui a mudança da Lua também girando em torno da Terra, fazendo um movimento mais regular. Então era isso que o Titus Burckhardt estava querendo dizer, e aqui mais outras ilustrações, outros GIFs que mostram para vocês isso que eu falei nesse instante, né? Dessa ideia de que esses dois luminares, eles são importantes e são analisados em toda a astrologia, tanto a clássica quanto a atual, eles são analisados de uma maneira especial. E no caso da Lua, talvez a astrologia árabe tenha trazido mais conteúdos, mais informações, apesar de não ser as únicas, né? As outras astrologias, os outros astrólogos também, as outras civilizações que estudaram astrologia, trouxeram essas informações também das mansões lunares, mas a gente está utilizando aqui a árabe porque justamente o Ibn Arabi está trazendo para a gente esses conteúdos, né, da cultura árabe. Então, pegando aqui essa deixa do final, né, que dessa fala, ele continua dizendo assim, ó, existe, portanto, uma relação simples entre o ritmo solar e o da Lua. Esta percorre o zodíaco em 28 dias e atribuem-se a ela as 28 estações ou mansões que se repetem de modo desigual, mas rítmico sobre as 12 partes do zodíaco e que são contatadas a partir do equinócio da primavera. Então, assim, a gente vai ter variações desse giro da Lua, porque vai estar acontecendo em diferentes signos a cada período, né? Ele está dizendo partes zodiacais, mas seriam os signos, né? Então, mas de qualquer forma, estão acontecendo aí diferentes ângulos, então a cada dia tem uma variação diferente, aí a gente tem aí, para eles, cada mansão corresponde a um dia, então são 28 mansões por conta disso, né? Existe uma pequena irregularidade aí, como existe também na variação dos 365 dias do ano, né? Mas a gente pode entender que isso é uma variação pequena, mas que já é suficiente para que a gente possa encontrar energias específicas para cada variação de mansão desse tipo, né? Então a relação entre o Sol e a Lua é análoga à relação entre intelecto puro e seu reflexo na forma humana. Isso encontra sua expressão mais evidente no fato de a Lua refletir a irradiação do Sol à maneira de um espelho e de o ciclo de suas lunações ser como um desenvolvimento discursivo dessa irradiação. Olha que interessante essas associações esotéricas que ele faz, porque realmente a interação entre Lua e Sol é sempre uma subordinada à outra, considerando que uma tem o Sol, né, como luz, como fonte de luz, e a outra é simplesmente reflexo, né? Mas aqui o que ele está associando é justamente a ideia de o Sol como intelecto puro, né? E a Lua, a gente pode dizer que é esse reflexo do intelecto na forma humana, mas eu poderia dizer que, dentro de uma perspectiva mais junguiana, eu até poderia associar com a alma. Então, um seria mais o espírito, outra alma, bem na linguagem junguiana, né? Que a gente tem nos dias de hoje, né? Tentando perceber espírito como algo mais racional na interpretação junguiana e alma um lado mais sentimental, mais sensível, vamos dizer assim. Então, assim, aí a gente já fazendo associações, né, entre a filosofia de Ibn Arabi e a psicologia junguiana. Continuando aqui, o fato de a Lua ser o receptáculo de todas as influências que ela recolhe
para então transmiti-las à Terra, é indicado também pelo grau que corresponde à Lua na hierarquia das funções proféticas. Como se sabe, o esoterismo islâmico situa simbolicamente essas funções nos diferentes... Olha um erro aqui também, que era o sinal. Bom, algum erro aqui. Os diferentes céus planetários, segundo essa ordem de correspondências, que, aliás, só pode ser compreendida no quadro da perspectiva espiritual e, por assim dizer, cíclica do Islã. Abraão, Saiduna Musa, no céu de Saturno; Moisés, Saiduna Adam, no céu de Júpiter; Arão, Saiduna Harum, no céu de Marte; Enoque, Saiduna Idris, no céu do Sol; José, Saiduna Yusuf, no céu de Vênus; Jesus, Saiduna Adam, no céu de Mercúrio, tem um erro aqui também; e Adão, Saiduna Adam, no céu da Lua. Então, ele associa essas mansões a certos seres, certas figuras da história, né, deles. Então, da história clássica religiosa, inclusive de Jesus, né? E com isso a gente percebe qualidades diferentes, né, que eles estão aí reunindo nessas ideias, né? E é interessante entender como os céus das esferas estão associados aí às mansões, quando você vai analisar a posição planetária e a posição das mansões lunares, né, onde eles estão situados, né? Bom, é interessante também entender que isso poderia ser utilizado para vários outros planetas também, mas as mansões lunares são muito utilizadas na astrologia horária, na astrologia eletiva, né, que é aquela que decide se é um horário bom ou não para fazer determinada coisa, para um casamento, para uma cirurgia ou coisas desse tipo. Então, como é algo variando muito rapidamente e é algo que a gente pode constatar com mais precisão as influências, ou se a gente não quiser chamar de influência, mas as sincronicidades que ocorrem entre as energias das mansões e do dia a dia que acontece nas pessoas, então acaba sendo mais possível detectar e com mais precisão do que as possíveis mansões mansões de Mercúrio, mansões de Vênus, mansões de Júpiter, Saturno, etc. Então é interessante entender isso, mas não é algo que não possa ser feito também. Só que são variações mais geracionais, né? Então, continuando aqui, já na página 42, nós pincelamos só algumas partes, nós pulamos algumas, né? Apesar de que algumas delas eu sentia muito não estar colocando, porque são importantes também. Mas vamos lá. Então, eu tenho que deixar também alguma coisa para vocês lerem, senão vou estar dando spoiler demais, né? O esoterismo islâmico estabelece uma correspondência entre as 28 mansões da Lua e as 28 letras ou sons da língua sagrada. Muhyiddin Ibn Arabi diz: ao contrário do que as pessoas pensam, não são as mansões da Lua que representam o modelo das letras, são os 28 sons que determinam as mansões lunares. Esses sons representam com efeito a expressão microcósmica e humana das determinações essenciais da expiração divina, que é ela própria o motor primeiro dos ciclos cósmicos. Antes que vocês pensem que o que está sendo dito aqui é que, segundo os muçulmanos ou a ideologia islã, a verbalização, a criação do alfabeto dele tinha tanto poder que alterava as energias, algo desse tipo. Na verdade, o que está sendo dito de certa forma é que o próprio alfabeto foi algo que obtido, né, por um vislumbre transcendente. Então, essas vibrações, essas energias, esses alfabetos estão em consonância com a concepção filosófica deles no universo. Isso acontece com o sânscrito, isso acontecia com as escritas do Egito, as escritas dos povos clássicos, não até dos maias e dos astecas também. Quando eu digo até, não é porque é menos assim, né? Porque às vezes a gente não considera eles dentro desse mesmo misticismo, dentro dessa mesma abordagem. Mas assim, essa criação de alfabeto, mais variações que nós fazemos na linguagem, pensando que nós temos um poder, que nós somos capazes de fazer um alfabeto o melhor possível nos dias de hoje. No passado não era assim. No passado havia um estudo, né? As coisas que eram decididas em função da energética, né? Tanto que a gente, quando estuda numerologia, a gente percebe que
ela funciona por conta disso, por conta desses registros. Precisam de alguns ajustes, precisam, porque a nossa interpretação de hoje, a variação que acontece no próprio alfabeto ao longo do tempo, da fonética, da forma de falar, de escrever, variando, é quase um pouco como o que acontece com os horários de verão. Quando a gente vai analisar a astrologia, a gente tem que fazer correções. Então, de alguma forma, na numerologia tem que fazer também, por conta dessas variantes e por conta das mudanças também de gerações para gerações da nossa evolução, das nossas energias, as energias que circulam. Por isso que a numerologia cabalística, a numerologia ptolomaica, a numerologia pitagórica, ela tem uma vertente que talvez tenha diferenças para os dias de hoje. Isso foi dito, inclusive, por Emmanuel, no livro Consolador Prometido, se eu não me engano. Eu vou ainda trazer essa informação aqui, porque ele fala defendendo a astrologia para muitos espíritas que muitas vezes discordavam, não concordavam com a astrologia, e era lamentável, porque tem tudo a ver, tem muitas informações complementares, interessantes. E o Emmanuel, numa das perguntas feitas, né, no livro de Chico Xavier, psicografado, ele está lá dizendo que tudo aquilo que acontece com a astrologia é um fato, apesar de que a gente tem que ter cuidado para não deixar que os astros nos influenciem no sentido de a gente achar que só pode fazer aquilo por conta do que a astrologia diz, né? A gente usar a astrologia em nosso favor e não ela nos subjugar. É mais ou menos isso que ele diz, em outras palavras. Então, já a numerologia, ele fala que tem algumas correções que precisam ser feitas. Então, por isso que eu tive um pouco de ressalva até começar a estudar um pouco mais numerologia, lá nos anos 80, né, os 70, 80, quando eu comecei a estudar o espiritismo, né? Mas quando a gente estuda mais aprofundadamente, a gente entende que correções são essas que a Amanda está falando, essas alterações que precisam ser feitas para que a gente possa ajustar, né, para o entendimento do que a gente fala com o nome de uma pessoa e os números embutidos ali e a energia presente lá do passado, porque quando a gente está falando no hebraico, por exemplo, o Aleph corresponde ao 1, o Bet corresponde ao 2 e assim sucessivamente. Então os números e as letras têm suas correspondências diretas. No caso da nossa língua, não, né? Então a gente precisa fazer esse tipo de análise energética para que a gente possa compreender melhor a numerologia. Vou abrir uma playlist aqui só de vídeos de numerologia, uma playlist de vídeos que ainda não temos de alquimia, que são assuntos que a gente está pesquisando muito e que valem muitos vídeos. Tem alguns vídeos do canal aqui de alquimia, de numerologia, que a gente vai incluir já, colocar nessa playlist, mas novos vão surgir a partir de do que a gente estiver estudando sobre isso, né? Estamos tentando organizar, né, tudo, né? Estamos chamando até algumas das os nossos quadros aqui como séries especiais. São aquelas que vão ter uma duração, muitas vezes não tão pequena assim, como o de Vastu Shastra, como aquele da Jornada Mítica, como o dos deuses particulares, da teologias particulares, coisas que a gente está fazendo recorrentemente aqui, né? E também da análise e interpretação psicológica e esotérica dos contos de fadas. Esses são séries especiais que vão ter um tempo X e vão terminar em determinado momento. Mesmo que a gente acrescente a partir do livro, do que o livro tem a dizer para a gente. Agora eu lembrei que também tem aquela Porque Ninguém Me Disse Isso Antes, também é uma que faz parte dessas séries especiais. Então a gente vai acrescentar mais algumas coisas, mas vai ter um tempo, né? Vai chegar um momento que vai acabar, porque as temáticas vão concluir. Mas essas outras não, dessas temáticas de numerologia, astrologia, etc., a gente vai estar sempre revisitando, então elas fazem parte de uma playlist maior, certo? Bom, então, continuando aqui, o esquema das mansões lunares, que faz parte do livro, se constrói sobre a justaposição do zodíaco ao ciclo das mansões lunares a partir do equinócio de primavera, e as diferentes ordens de analogias são indicadas pelos círculos concêntricos. Aquele encarte que eu disse a você que veio dobrável, tal, que vocês viram no começo, que eu vou mostrar agora aqui no slide. O mestre estabelece uma correspondência entre as 28 mansões da Lua e o mesmo número de nomes divinos. Então, o mestre aqui que ele está falando é o Ibn Arabi, certo? E aqui são esse é o encarte, né, que eu mostrei para vocês e que está aqui. E aqui você pode ver a subdivisão. Vou dar um zoom aqui para aumentar mais, para vocês verem melhor. Então, se você olhar bem, aqui é onde começa Áries, né? Depois vem Touro, Gêmeos. Aqui a representação de Câncer está meio estranha, porque está muito juntinho aqui, né? Aquelas duas
vírgulazinhas, né? Aí leão e por aí vai, virgem. Bom, então essa linha aqui, onde tem a divisão de Áries, coincide exatamente com o primeiro ponto da primeira mansão. Aí você, em vez de ter os 30 graus, você tem aquela divisão de graus que a gente tem, que seria 360 graus dividido por 28, né? E aí a gente tem a fração que vai dar cada ângulo desse da divisão, e aí a gente tem as 28 mansões fazendo esse percurso todo aqui, certo? E aí a gente percebe, existe, inclusive eu esqueci de dizer que em algumas astrologias tradicionais de civilizações antigas, em vez de usarem 28 mansões, tem até menos, 27 e tal, porque usam ângulos diferentes e tal, e aí acabam dividindo diferente. Se quiser também pode dividir de grau em grau, de minuto em minuto, imagine quanta mansão, mas como observar isso? Com que precisão a gente vai conseguir observar esse tipo de coisa para fazer uma análise e conseguir ter algum tipo de ábaco que nos ajude, né? E aqui esse é o ábaco, né? Mostrando o que tem em cada coisa aqui. Na verdade, no livro não tem essa interpretação específica, a gente encontra aqui, né? Alguma coisa, né? Na própria tabela, né? Então, intelecto primeiro, o cálamo, tal. Aí no segundo já tem aqui a tábua preservada, a alma universal, depois tem a natureza universal e tal. As subdivisões e os significados do que pode ser cada mansão dessa. Agora, dentro de uma astrologia tradicional, com base na astrologia árabe, né, nessas mansões lunares, a gente tem uma subdivisão com essas nomenclaturas aqui que eu obtive, né, já em outras fontes, mas vocês estão vendo aqui os nomes em árabe dessas diferentes mansões lunares, utilizadas mais tradicionalmente, né, pelas pessoas que usam astrologia tradicional. E aí tem significados diferentes. E aí eu trouxe aqui uma informação que é das mansões lunares, um detalhe mais, que está nas páginas 307 e 308 do livro Tratado das Esferas, que é aquele segundo ponto que eu disse que ia colocar do livro. Tal como o zodíaco é dividido em 12 signos correspondentes à dinâmica anual do Sol, também o caminho da Lua no céu pode ser dividido em 28 casas ou mansões lunares. Neste sistema, cada mansão equivale aproximadamente ao percurso da Lua ao longo de um dia, começando a primeira aos 0 graus de Áries, como eu mostrei para vocês, né? As 28 divisões têm tamanhos iguais de 12 graus e 51 minutos. Trata-se de uma transposição direta do sistema sideral para o tropical, pois os significados de cada mansão permanecem os mesmos. Então, assim, a gente vai perceber aí que com isso é algo que acrescenta de informações às pessoas que estão utilizando a astrologia contemporânea, né? São informações que ajudam a gente, né? E eu trouxe aqui um exemplo que eu peguei no meu mapa mesmo, né? Eu fiquei curioso para saber logo como estariam, né? Aí eu procurei a posição da Lua, vi exatamente qual o ângulo, a angulação, e aí é assim que a gente faz. A gente vai procurar o ângulo correspondente aqui e vai buscar qual é a mansão onde ele está. E aí eu descobri que a minha mansão é a 22, é a Al-Saad Al-Dabi. Eu vou botar aqui na descrição um link onde vocês podem encontrar mais detalhes sobre as mansões lunares, né, árabes, e vocês vão perceber que ali tem os significados, tem informações interessantes. Os links que eu tenho sobre isso que eu pesquisei, eu vou botar aqui na descrição, que aí vocês podem verificar isso, pegar o ângulo do mapa de vocês e depois olhar que mansão está e o que isso significa. Então eu vou dizer aqui, né, como é que vem, né, a informação. A mansão Al-Saad Al-Dabi está ligada ao sacrifício e ao sucesso que vem através do esforço dedicado. A Lua, nesta posição no mapa astral, pode indicar que o indivíduo encontrará sucesso através da determinação e da capacidade de fazer sacrifícios necessários para atingir seus objetivos. É uma posição que favorece a construção, o crescimento e a conclusão de tarefas importantes. Isso eu notei na minha vida mesmo como arquiteto. Quando eu construo algo, é algo que depende de um esforço, né? Até o próprio nosso canal aqui está sendo um pouco disso. Eu peço a que vocês ajudem a divulgar ele e tal. Então a gente está... É claro que é natural, isso acontece com conteúdos como esse, que não são tão populares muitas vezes. São poucas as pessoas que se interessam, às vezes até fazem desdém desses assuntos, mas
Isso é uma característica que está presente, né, nas coisas que eu faço. Exige um pouquinho de paciência minha, né, que às vezes eu tenho para umas coisas, às vezes não tenho para outras, mas eu já percebi que quando eu tenho paciência para uma coisa, eu faço coisas que o pessoal diz assim, como é que você teve paciência de fazer isso? Porque realmente exige algo, né, de muito dedicação e tal, e a gente tem tido, né? Então não é alguma coisa gratuita, né? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma síntese dos significados, né? Na verdade, se vocês pararem o vídeo aí, nesse momento, se quiserem também fazer uma análise, né? É um significado que bem sintético, né? Meio palavras-chave, então tem significado favorável para algumas coisas e não muito favoráveis para outras. Na verdade, eu acho que eu tirei os desfavoráveis, deixei só os favoráveis, porque ficaria muito grande. Você vê que está muito pequenininho já aqui, tendo só os favoráveis. Imagine se tivesse os desfavoráveis também. Mas eu quero chamar a atenção que isso não está no livro, né, que eu estou mostrando para vocês, que eu estou fazendo aqui uma resenha mais expandida. Isso aqui foi pesquisa que eu fiz, né, e para encerrar, eu quero dizer o seguinte, é uma frase que é usada que é do próprio Ibn Arabi, para encerrar, que foi usada pelo próprio Titus Burckhardt, né? Então ele diz o seguinte, o mundo consiste na unidade do unificado, ao passo que a independência divina reside na unidade do único. Isso não é fácil de entender, eu queria que vocês meditassem sobre essa frase, porque funde a cuca da gente se a gente não... A gente pensa até que ele está sendo redundante ou alguma coisa desse tipo, mas não. Ele está tratando aí de um mundo que transcende, um mundo que é totalidade, um mundo que seria equivalente àquele absoluto, né, o não manifestado, e o mundo manifestado. Então você tem... O mundo consiste na unidade de um mundo tão desfragmentado que precisa ter essa unidade, né? Que conecta tudo isso que parece ser solto e livre, né, e tal, e ao passo que a independência divina, que é aquela capacidade de ser acima de, ser absoluta, etc., reside na unidade do único. Então, fala-se a mesma coisa de um modo diferente para mostrar que você tem como conectar de cima para baixo como de baixo para cima. Então fazer essa conexão com o divino é buscar o autoconhecimento e encontrar a nossa verdadeira essência, e todo caminho como esse, né, de astrologia, de alquimia, até de tarô, que a gente tem feito aqui no canal, tem assuntos como, por exemplo, da psicologia junguiana, assuntos como a própria alquimia e numerologia, são coisas que fazem a gente buscar. Eu estou tentando agora estudar uma outra arte divinatória que qualquer dia desse eu vou trazer para vocês, eu vou já até adiantar aqui, que é esse aqui, runas, né? Então esse é um assunto, né, que é uma arte divinatória nórdica e que é completamente nova para mim, e vou trazer um vídeo para vocês aqui. Também vou trazer um vídeo sobre Xing. Então todas essas coisas são coisas que nos conectam com esse uno que está dentro de nós, não está fora, está dentro de nós. E essa busca interna é a busca pelo autoconhecimento, e a busca do autoconhecimento é essa busca de Deus, porque Ele está dentro de nós. Certo? Então, pessoal, agradeço aqueles que ficaram até o final, até esse momento aqui, e peço a vocês que, se gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para que vocês possam obter notificações toda vez que a gente colocar vídeos como esse aqui no nosso canal, e também para nos ajudar, porque ajuda muito a gente se vocês dão like, se vocês se inscrevem no canal e se vocês apertam o sininho. Todas essas três ações são de muita utilidade para a gente, e se vocês também assistirem, gostaram e quiserem indicar para outras pessoas, assistirem novamente se não pegaram direito a coisa, comentarem aqui alguma coisa lá, né, nessa parte aí dos comentários, dizerem alguma coisa, tanto coisas que vocês não entenderam, tanto coisas que vocês querem que a gente coloque aqui em vídeo posteriormente, coisas que vocês querem acrescentar, coisas que vocês verem que bate na vida de vocês, com acontecimentos na vida de vocês. Se vocês testaram para ver a mansão de vocês, eu quero que vocês coloquem aqui para ver se deu certo, se não deu, dizer se aconteceu de vocês descobrirem que alguma coisa bateu direitinho e tal. Então é isso, eu queria que vocês interagissem mais com a gente aqui para ajudar a crescer o nosso canal e também para a gente conseguir interagir, né, para não ficar aqui só falando sem saber como é que estão vocês aí do outro lado, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço a todas e todos.